Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais uma vez juntos, né? E aí, gostaram do episódio passado? 3 crianças maravilhosas. Acho que vocês devem ter percebido isso. E antes de mais nada, por favor, pare aí um pouquinho. Já aperta aí embaixo no YouTube, se inscreve no canal, liga o sininho se você quiser para acompanhar as próximas histórias. E cada semana aqui teremos histórias muito interessantes. E hoje não seria diferente. Temos uma história muito interessante e até comovente. E convido vocês para assistir, né? De quem estamos falando, né? Bom, a vida ela é feita de altos e baixos. Tem dias que estamos ótimos, tem dias que nem tanto. E às vezes de um dia para o outro tudo pode mudar, tanto para o bem quanto para o mal. Mas a pergunta é: será que estamos preparados para essas mudanças? Nem sempre. A maioria das vezes não. E aí resta saber como vou lidar a partir de agora. A convidada de hoje, ela passou por uma situação muito diferente, tão nova, e passou por um câncer. E hoje ela vai mostrar pra gente por que ela nunca parou de sonhar. Ela não deixou que o seu nome fosse apenas escrito na parede. Ela tomou conta, rédea da situação e mostrou que é possível vencer. Esse mês se completa um ano e tudo aconteceu. Então, pedimos para que ela nunca pare de sonhar. Betânia, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, eu quase chorei aqui. Não, chega de chorar, né? Né? Mas lembrar faz parte, né? Sim. E aí, como que você está? Bem, graças. Que legal. Bom, antes de mais nada, né? Se apresente para as pessoas, olhe para a câmera, fala quem você é, do que você trabalha, explica um pouquinho de você e em seguida a gente vai comentando os pontos aí, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Betânia Araújo. Trabalho no segmento de eventos e também como nano-influencer na internet. Estou nessa vida aí de eventos já tem uns 12 anos. É um setor que eu gosto bastante. E agora como influencer, né, ajudando muitas mulheres também que infelizmente estão passando, né, pela mesma doença, que não é fácil. E eu acabo conversando muito com essas mulheres, né, na internet para dar força para elas. Então, tô aí nessa caminhada. Você meio que serviu de inspiração para muitos que às vezes está no começo, né? Ou talvez durante o percurso dessa doença, né? Sim, quando a gente descobre a doença, a gente fica meio perdido. E é diferente você conversar com pessoas que nunca passaram e pessoas que já passaram pela doença, né? Então, quando eu realmente descobri e eu conheci pessoas que já tinham passado por isso, fez total diferença eu conversar com elas. Porque ela sabia o que eu sentia, ela sabia o que eu estava para passar, o que eu falava, às vezes que era desconexo para talvez outras pessoas que não estavam passando. Então é meio que a gente se identifica, né? Fica muito mais fácil conversar com pessoas assim. Então eu acredito que da mesma forma que foi para mim, para essas mulheres que vêm falar comigo também, acho que da mesma forma. E talvez você consiga até se abrir mais com pessoas que estejam passando por uma situação como essa, né? Porque é o mesmo tipo de assunto, né? Às vezes alguma coisinha ou outra é diferente, né? Mas não é algo tão distante, né? De uma Exatamente. pessoa que não É tenha uma realidade vivido. que a pessoa já viveu, então nós temos muito mais propriedades para falar sobre aquele assunto, sobre aquele tema, do que às vezes uma pessoa que ela não passou, ela só ouviu falar, né? É diferente mesmo. É como aquela questão, né? Às vezes a pessoa pode dizer assim, eu sei como que é a dor de um parto. Então, se você não, se é mulher e não teve filho, ou Exatamente. se é homem, não tem como saber. Tem que passar pelaquela experiência para Sim, saber, né? E no caso, você nunca pensou que poderia acontecer isso com você, ou já tinha... jamais. Até porque não tinha casos na minha família, né? Dos dois lados, tanto de pai quanto de mãe, eu fui a primeira pessoa. Espero que seja a última também, porque é algo que eu não desejo para ninguém. E me pegou totalmente de surpresa, porque, teoricamente, eu não fazia parte do grupo de risco, né? Jovem, praticava esporte, cuidava da minha alimentação. Então, eu tinha uma vida regrada, por assim dizer. E aí, quando veio o diagnóstico, é assim, você fica meio que perdido, porque eu realmente não esperava. Você pode contar como que você descobriu? Como que aconteceu isso? Sim. Eu senti durante o banho, né, um caroço que era muito pequeno. E
eu achei que realmente não fosse nada. Aquela coisa de mulher, estamos naqueles dias, o corpo ele muda, querendo ou não, por causa dos hormônios. Eu falei, eu acredito que não seja nada. Vai sumir isso aqui. E eu tinha feito uma consulta com o médico, eu estava num processo, isso aqui poucas pessoas sabem, tô contando aqui inédito. Primeira mão. Primeira mão. Eu estava meio que no meio de um processo estético, né? Eu já tinha feito uma consulta com um médico esteticista, onde minha vontade era colocar uma prótese de silicone. Então, eu digo que eu fui do sonho ao pesadelo em instantes, né? Então, eu fiz a consulta com esse médico em julho, não tinha nada. De setembro para outubro, eu comecei a sentir essa diferença na minha mama, né? Que eu tive câncer de seio. Mas ele era muito pequeno. E eu já tinha exames pré-operatórios agendados. Minha cirurgia seria em dezembro. Eu já tinha passagem comprada. Eu já tinha dado a entrada, né, na cirurgia. E eu só precisava fazer 30 dias antes os exames pré-operatórios. E aí eu falei, vou esperar os exames e já vejo tudo de uma vez só. Porque eu achei realmente que não seria nada. Hoje, eu olhando, eu falo assim, se fosse hoje eu teria ido muito mais rápido. Sim. Né? E aí, quando foi em novembro, eu fiz esses exames, né, na sala de ultrassom. Eu falei pra médica que fez o meu ultrassom, eu falei assim, olha, eu sinto esse carocinho na minha mama. Ela falou, vamos analisar. Quando a gente analisou, ela falou assim, olha, eu acredito que não seja nada, não acredito que você precise ficar muito preocupada. Porém, apesar dele ser muito pequeno, eu vejo algumas bordas irregulares, que é um dos sintomas para o câncer ser maligno. Mas mesmo assim, ela ainda colocou na minha classificação do meu ultrassom, ela colocou uma categoria que se chama... os nódulos, eles são medidos por BIRADS, né, na medicina. Então, de 1 a 3, ele é benigno. A partir do 4, ele começa a ter que ter uma atenção maior. O meu, ela colocou 4A. E aí, a gente faz o quê? Google. Automaticamente. Ela falou assim, eu acredito que seu médico vai pedir uma biópsia, né? Por precaução, mas eu tenho quase certeza de que não vai ser nada. E aí, você fica com aquilo, né? A expectativa. Aí, o que eu fiz? Fui no Google. O que é BIRADS? O que é 4? O que é 4A? Né? Fui lá tentar descobrir até que eu conseguisse falar com o médico. E aí eu vi que dentro da minha categoria, as chances de ser maligno eram apenas de 5%. Então você fala, então ainda tem um fio de esperança, né? Então eu fiquei com aquele fio de esperança. Óbvio que eu desabei no dia, eu chorei, porque eu falei, não é possível. Né? Querendo ou não, com que idade você tava na época? Eu tava com 31. 31. E aí mandei, né, todo o laudo pro médico. Ele falou assim, não, vamos fazer biópsia. Não tem como te operar antes de fazer uma biópsia. Aí fui fazer a biópsia. E aí foi aquela correria atrás de laboratórios, né, para fazer. Durante esse período eu paguei particular esses exames, porque eu queria uma resposta mais rápida. E se eu fosse pro SUS de início, a gente sabe que apesar da gente ter prioridade na fila, né, como alguma coisa de risco, ainda assim não seria tão rápido quanto eu queria. Porque tem outras pessoas também que às vezes estão no mesmo problema, né? Então. E o SUS, ele querendo ou não, a gente sabe que é muita gente para atender, né? E aí eu fiz particular, fiz a biópsia. A biópsia, ela demorou 3 semanas para sair o resultado. Nisso eu já tive que cancelar passagem, já tive que ligar nas companhias aéreas para cancelar tudo. E aquela expectativa frustrada, né? Então, além de descobrir a doença, ainda tive que interromper um sonho que eu tinha ali, né? De uma forma tão brusca. Aí, nisso, quando saiu a biópsia, saiu no final de dezembro de 2022, que eu enviei para o médico, e aí ele me ligou, ele falou assim, infelizmente, é positivo. E aí começou a correria, né? E começou a correria, porque aí eu não tinha plano de saúde. Eu pedi o encaminhamento do médico pro SUS para dar entrada. E aí foi até rápido, né, a minha entrada no SUS. Então, menos de um mês eu já estava com tudo encaminhado. Graças a Deus eu caí nos melhores centros de tratamento que existe aqui em São Paulo, que é o ICESP. E dali diante a gente começa uma jornada que é difícil.
E essa jornada, ela é comprida, né? Não é algo simplesmente tomar um remédio um dia, vai pra casa, descansa, tá tudo certo, né? Exatamente. Eu não sabia que eram tantos passos, né? Porque antes o que a gente escuta é a pessoa ela descobriu, faz quimioterapia, tratou. Então é o que a gente conhece quando a gente tá de fora. Mas Tem uma quantidade exata de quimioterapia que tem que ser feita? depende de cada caso, né? Uhum. Cada pessoa ela é avaliada em questão de quando descobre, como, onde está alojado, qual o tipo, do que ele se alimenta, né, por assim dizer. Então, depende muito. Cada tratamento ele é específico. Então, Entendi. as minhas quimioterapias eu fiz 12 sessões, separadas por 2 ciclos, né, que a gente chama de quimioterapia vermelha, quimioterapia branca. Entendi. Dizem muito, né? A gente assiste até em filmes às vezes, TV, quando faz a quimio assim, tem efeitos colaterais no sentido de se sentir enjoado. É assim que funciona mesmo? Sim, no primeiro ciclo, né, que era a quimio vermelha, eu tomava. Desculpa, a vermelha é porque é mais urgente, é isso? Não, na verdade, ela é um pouco mais forte, Uhum. mas ela tem algum ingrediente ali, algum componente que deixa ela vermelha. Então, ela, por assim dizer. Aí tem a amarela, acho que já me falaram que tem uma azul também, nessa eu não vi. E tem a branca, que é a transparente, né? O Sim. líquido é transparente. Mas é só por conta dessa coloração que vem de algum medicamento que está ali dentro, né, da químio. Mas essa vermelha, eu tinha muito mais efeitos colaterais, no sentido de passar mal mesmo, assim. Então, eu tomava ela a cada 21 dias. Então, a primeira semana que eu tinha acabado de tomar, eu não saía da cama. Eu ficava na cama, eu tinha muito enjoo, muita ânsia, não conseguia sentir cheiro da comida. Para eu me alimentar, minha mãe tinha que cozinhar, eu com a porta do quarto fechada, porque de sentir o cheiro, eu tinha vontade de passar mal. E durou quanto tempo esses sintomas assim, até a fase vermelha Eu fiz acabar? 4 sessões, né? Então, além de tomar a químio na veia, né, que eu tomava no hospital, nesse primeiro ciclo eu tinha que tomar um medicamento 5 dias, ou era 4 dias, não vou me recordar agora, depois. E esse remédio também, ele me causava muito mal-estar, era muito ruim. Era uma dor no estômago, era uma ânsia, era uma moleza, era uma fraqueza. E o ser humano é aquela coisa, ela quer se livrar da dor e do que incomoda o corpo. Sim. Então, imagine ficar nessa constância sabendo que ia ter que passar por isso mais vezes, né? Uhum. Como que era pra você sentir e não ter isso nas suas mãos, esse poder de simplesmente dizer, ah, hoje eu não vou tomar? Eu nunca me opus ao tratamento. Eu sabia que o tratamento, apesar de muito difícil, ele teria que ser feito. Né? Porque é uma questão de, literalmente, vida ou morte. Ou você faz, ou não tem outro caminho. Ou você vai, a doença vai desenvolver mais ao ponto de você vir a falecer, né? Então, não é uma escolha. Né? Você acaba aceitando a condição que você tem ali no momento. Então, o que eu fazia para amenizar um pouco essa situação? Eu passava mal essa uma semana, eu falava que eu tinha 2 semanas de folga. O que eu fazia? Eu ia pra academia. Entendi. Então, dava ali 8 dias da químio, eu ia pra academia, às vezes não conseguia fazer tudo que eu tinha de treino, mas o pouco que eu fazia já me ajudava a voltar outra pessoa. E existem, como é que fala? Pesquisas que mostram que a musculação, principalmente, ela ajuda muito durante o tratamento contra o câncer, né? Ela ajuda muito a diminuir as células cancerígenas, ajuda muito no tratamento. Então, eu ia ali, às vezes ia jogar vôlei, às vezes ia fazer musculação, até para distrair um pouco a cabeça e falar assim, não quero passar o meu tratamento inteiro em cima de uma cama. Válvula de escape, né? Você conseguiu ter uma opção ali, né? Exatamente. Puxa, e como foi o apoio da sua família nesse momento? Eu tive o total apoio da minha família. Meu pai já é falecido, então a minha mãe ela veio de Minas, né, que ela mora em outro estado. E aí ela passava comigo todos os dias da quimioterapia, ela estava ali comigo. Aí as semanas que eu falava, mãe, eu tô bem. Aí até vira o próximo ciclo, aí ela e voltava lá, né, porque tinha casa, tinha os animais, tinha a plantação dela. Ia lá e fazia e voltava. Né? As minhas tias também me ajudaram muito, me ajudaram em questão financeira também. Minha irmã minha irmã que mora comigo me deu todo o apoio. Né? Minha irmã que mora lá com a minha mãe e meu cunhado também ajudaram, né?
justamente por minha mãe não estar lá, elas poderem cuidar de tudo. Então, assim, o apoio da minha família foi sensacional, né? Eu tive, inclusive, uma prima que ela fazia questão de me buscar nas quimioterapias. É bom que meio que se divide, né, as funções, né? Cada um pega um pouquinho de coisa para fazer, não sobrecarrega uma pessoa só. E, Sim, por outro lado, também você não se sente sozinha, né? Porque é muito ruim passar por uma situação na vida em que você olha e fala, com quem que eu vou contar, né? exatamente. É o momento ali que você descobre quem tá com você e quem não tá, tá? Apesar de ter tido muito apoio, eu tive pessoas que se afastaram. Eu imagino. Tudo na vida é assim. Tem pessoas que estão com você nas partes boas. Uhum, Mas às vezes chega as partes ruins assim. Aí talvez é aquela pessoa que você pensa, não, essa aqui vai estar comigo. É aquela que sumiu. exatamente. É horrível, que já não basta. Infelizmente, é uma estatística, né? Uhum. Muitas mulheres, elas são abandonadas, inclusive pelos parceiros, quando elas descobrem um câncer. Essa é uma das partes mais, acho que, tristes para um Até o caso da paciente Preta Gil, oncológico. Exatamente. recentemente, que ela mencionou isso, né? É. E é ruim porque a pessoa já não está bem, né? Consigo mesma, né? E aí mais uma dor para se adaptar. Sim, sim. É um choque em cima do outro, Uma pancada feia, né? infelizmente. Poxa. E quanto tempo durou o tratamento completo que você teve? As quimioterapias duraram cerca de 5 meses, né? Até eu terminar todo o ciclo. Em seguida, eu fiz a cirurgia. Fiz uma cirurgia que, graças a Deus, foi a cirurgia que hoje se fala muito, que é uma cirurgia conservadora. Depois eu fiz radioterapia, fiz sessões de... como se fosse uma imunoterapia também. Hormonioterapia, na verdade, o meu. Não te cortando, qual a diferença de quimioterapia e radioterapia? Que as pessoas. A quimio é a medicação na veia. Uhum. Então, às vezes, ela é feita antes ou depois da cirurgia. No meu caso, os médicos entraram num consenso e optaram por começar com as quimioterapias, porque as chances do tumor ele ou regredir ou ele desaparecer eram muito maiores. Então, ele sumindo, né, literalmente deixando ele de existir, a minha cirurgia ela seria menor do que se eu fizesse ele ali do tamanho que ele estava. O meu ele estava quase 2 centímetros, porque apesar de eu ter descoberto cedo, que foi uma das coisas que também me possibilitou as chances de cura, as chances de uma cirurgia menos invasiva, né? Ele tinha uma característica que fazia ele crescer rápido, né? Que nós chamamos de HER2 positivo. Então, por eu ter esse HER2 positivo, ele crescia rápido. Então, entre eu descobrir ali, ter o diagnóstico e até o momento que eu comecei a quimioterapia, que demorou um pouquinho, porque até você fazer todos os exames, né, precisa de todos uns trâmites, ele já tinha crescido um pouco. Então, assim, por isso que a gente fala que a questão do tempo ele é muito precioso para o câncer, né, principalmente o câncer de mama. E o Outubro Rosa, ele é justamente sobre isso, né? Sobre a conscientização do diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce, ele salva muitas vidas. Hoje, o câncer de mama, infelizmente, é o que mais mata no Brasil, mulheres. Justamente porque, às vezes, elas descobrem de forma tardia. E aí não tem chances de tratamento, ou o tratamento ele não responde. Então, as chances de cura, quando você descobre cedo, é 95%. Então, são muito grandes as chances, né? Então, a quimioterapia, voltando ao assunto, ela é essa medicação na veia. A radioterapia é um aparelho onde ele joga a radiação mesmo, como se a radiação que tem no Sol. É um aparelho que ele simula nessa radiação, só que de uma forma mais potente, mais direta e mais focada, que é também, no meu caso, ele entrou como uma parte para prevenir que não volte nunca mais. Entendi. Se eu estiver errado, me corrija. É como se fosse aquela depilação a laser, um aparelho específico que vai na parte que precisa de tirar? Mais ou menos isso, mas ele é um aparelho grande, Certo. né? É um aparelho que é uma sala que ela é toda isolada, é uma sala diferente, né? Tá. Não é específico numa parte só do corpo. Não, É ele depende completo. da onde a pessoa precisa, no caso, né? O meu, ele foi local. Eu fiz a radioterapia local na mama, que era onde eu tinha tido o nódulo. Mas tem gente que ela pode fazer, às vezes, na cabeça, às vezes na perna, às vezes no útero. Então, ele é focado ali onde tinha a célula. Entendi. Minha avó teve há uns anos atrás. Hoje já tá com 90 anos, né?
E ela usava marca-passo. E o nódulo apareceu no local onde ela tinha o marca-passo. Então ela teve que fazer 2 cirurgias. Primeiro para trocar o marca-passo de lado. E aí depois esperar cicatrizar, né? Pela idade e tudo mais, né? Que eu acho que eu tava com 85 na época, se eu não me engano. E aí depois fazer a cirurgia para tirar o nódulo. Só que aí teve que tirar o seio junto, na época, né? E para ela foi muito difícil porque ela é muito vaidosa. Ela vai pro Salão do Reino de salto alto até hoje. Usa vestido e tudo mais. Mas eu acredito que para qualquer mulher, por menos vaidosa que ela seja, Sim. o momento que você recebe ali a notícia de que você vai ser mutilada, porque querendo ou não, quando a cirurgia ela é dessa forma, é uma mutilação, Sim. né? Então, mexe totalmente com o psicológico de uma mulher, né? E a pessoa se vê sempre de um jeito, de repente se vê de um outro jeito. Exatamente. Ali. Ninguém quer. No meu caso, que nem eu falei, hoje em dia, muitos médicos, eles optam pela cirurgia conservadora, né? Mas tudo vai depender de quando a pessoa ela descobriu ali, de qual estágio que tá o nódulo, né? Então, eu posso dizer que, entre aspas, uma sorte de ter tido essa atenção cedo, né? A minha mastologista, eu falo que ela fez uma obra de arte, então, assim, eu não fiquei mutilada. Eu tenho uma cicatriz, que é uma cicatriz imperceptível até. Então, mas tudo isso por causa do diagnóstico precoce. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Às vezes eu recebo muitas meninas que vêm falar comigo pelo Instagram. E elas falam, eu sinto um caroço, já tem um tempo, mas eu tenho medo de ir no médico, eu tenho medo de descobrir o que é, né? E eu sempre falo para elas, olha, é uma notícia que ninguém quer. A gente não quer receber essa notícia. Mas é melhor você ter a oportunidade de tratar de forma cedo, rápida, do que você descobrir de forma tardia e você não ter chances de tratamento, ou o tratamento ele ser muito mais invasivo. Porque às vezes o pesadelo pode ser maior, né? Porque se a pessoa não... Se até percebendo a tempo, né? Então, melhor já ir, né? Ninguém gosta de ir no médico, na verdade, né? Exatamente. Ninguém gosta. O hospital é horrível. Mas quanto antes, melhor, porque a pessoa se previne, né? Porque aí tem como, talvez, fazer algum tipo de tratamento em que ela não tenha que ficar mais tempo no hospital ainda, né? Exatamente. Você chegou a ficar internada ou não chegou a esse ponto? Não fiquei porque eu não tive complicações. Mas existem casos de pessoas que, às vezes, têm que ficar internada. Mas eu fazia de tudo para não ter essas intercorrências, né? Então, que nem eu falei, eu tinha dificuldade para me alimentar nessa primeira fase, né, da quimioterapia, mas mesmo assim eu comia. Às vezes teve vezes de eu comer com o nariz tampado com esparadrapo, porque eu não conseguia sentir o cheiro da comida, mas eu me forçava a comer pelo menos um pouquinho. Sim, sim. Que ficasse com fome. Porque eu sabia que se eu ficasse muito fraca, meu sistema imunológico já ia cair, mais do que a quimio já baixava, né, querendo ou não, nossa imunidade. E isso poderia trazer intercorrências. Inclusive, eu tive um adiamento de uma das minhas sessões de quimioterapia porque a minha imunidade estava baixa. Então, tem todo esse controle, né, dentro do hospital. Pra gente fazer a quimioterapia de uma forma que realmente seja mais tranquilo possível, né? Então, eu tive esse adiamento aí de uns 3 dias. Em 3 dias eu tive que correr atrás do prejuízo para aumentar ali a minha imunidade e voltar a poder fazer o ciclo de quimioterapia. Entendi. E o legal é que você, até no seu Instagram, você fala abertamente sobre esse assunto, né? Você posta. E isso serve de muito alerta para as pessoas, né? E meio que acompanha, né, a história. Porque assim, a gente vê isso na TV, em séries, filmes, novelas. E às vezes pensa que na vida real é mais confortável. Às vezes pode parecer, né, para quem nunca passou. Mas vendo uma pessoa real, que a gente conhece, que passou por isso, né? Exemplo, a questão de estética para você. Como foi a questão do cabelo? Como você Foi a pior parte. Uhum. É uma parte que eu até choro toda vez que eu falo. Sim. Quando eu descobri o câncer, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. E a partir do momento que eu descobri, eu nunca pensei, nunca passou na minha cabeça que eu morreria, que eu não seria curada. Mas eu sabia que o processo seria difícil. Porque o processo, ele te descaracteriza, literalmente. Então, a única coisa que eu pensava é que eu achava, às vezes, que poderia parecer uma futilidade para as pessoas que estavam ouvindo, era que eu falava que eu ia perder o meu cabelo. Para mim, foi a parte mais difícil mesmo, porque eu sabia que a partir dali
era uma coisa que mexe muito com a nossa autoestima, né? E, inclusive, tem um post no meu feed do Instagram que a gente fala, não é só cabelo. Porque o cabelo, ela é a materialização de uma doença tão grave como é o câncer. É uma doença que não é brincadeira. Então, eu falo que eu sou meio que uma paciente fora da curva. Porque eu não fui aquela paciente que... teve coragem de mostrar, né, cabelo raspado. Eu me sentia totalmente... Eu falo que era como se eu tivesse nua, sabe? Era essa sensação que eu tinha. Então, eu não consegui. Eu admiro muito as mulheres que conseguem mostrar isso na internet. Mas era algo que estava muito além do que eu conseguiria suportar. Sim. Mas você foi... às vezes tem pessoas que colocam mesmo e tudo mais, né? Mas igual nós estávamos conversando sobre isso, né? Por mínimo que seja a vaidade da pessoa, a pessoa não quer perder um seio, não quer perder um cabelo. Exatamente. E pra quem, no caso, você que é vaidosa, pra você era difícil se olhar, né? Era muito difícil, era muito difícil. E aí eu falo que muitas vezes as pessoas falavam, né? Ai, mas cabelo cresce. Gente, paciente oncológico odeia ouvir essa frase. Odeia. É como se, tipo, a cada vez que a pessoa falasse isso pra gente, a gente recebesse uma pancada. Porque vai muito mais além do que só o cabelo. O cabelo cresce, mas o cabelo demora pra crescer. O cabelo não cresce da noite pro dia. É que o tom parece que é futilidade, né? Exatamente. Aí eu falo assim, você vai num cabeleireiro, você pede pro cabeleireiro fazer um corte no seu cabelo. Ele faz totalmente o contrário. Ou ele corta demais. Ou ele aleja ali seu cabelo, que nem a gente costuma falar. As pessoas já vão pra casa. Meu Deus. É verdade. Né? Às vezes as pessoas literalmente choram porque cortou a mais o cabelo. Ou porque fez um corte errado, né? Até mesmo pros homens, né? Você é uma pessoa vaidosa, você vai lá, você tem um cabelo... De repente o cabeleireiro raspa seu cabelo. Sim, Deus me livre. É que assim, a pessoa ela vai preparada para uma coisa e de repente sai com outro resultado, exatamente. A pessoa vai se sentir frustrada, né? E o câncer, literalmente, ele te arranca, ele não te dá opção. Existem muitas quimioterapias que não cai o cabelo, né? Então, isso depende muito do tratamento também. Então, tem pessoas que fazem quimioterapia e que não vai cair o cabelo. Mas é o medicamento que faz? É o medicamento que ele causa a alopécia momentânea. Então, é o que faz a queda do cabelo, né? Então, é uma coisa assim que você não tem controle, né? E eu estava há 6 anos cuidando do meu cabelo. Era uma coisa assim que eu tinha um xodó, literalmente. Meu cabelo estava enorme, ele estava bem abaixo da cintura, assim, grande. Eu tinha vontade de voltar a ser loira, então eu estava literalmente cuidando do cabelo durante 6 anos. Aí, de repente... A bomba, né? Vem a bomba. E é algo que, tipo, te descaracteriza tudo, porque não cai só o cabelo, cai a sobrancelha, cai os cílios. É literalmente você se ver descaracterizado. Então, imagine você se olhar no espelho e você não vê você ali. Talvez seja o espelho da doença esse momento, né? Que você vai se olhar e vai se reconhecer e falar, puxa, realmente eu tenho isso, né? É o choque de realidade, eu falo. Choque da realidade. Eu acho que é um momento que, principalmente para as mulheres, né? Mas eu tenho amigos homens que tiveram câncer também. Eles falam que para eles também foi a mesma coisa. Quando o cabelo começa a cair, você começa assim, cara, é sério o negócio. Você resolveu cortar? Você esperou cair? Como funcionou essa questão para você? Eu esperei cair. Eu esperei até o último momento. O médico ele já alerta a gente antes, né? Ele falou pra mim que entre 10 e 15 dias após a primeira quimioterapia, primeira sessão, eu já ia sentir o cabelo caindo. Literalmente, bateu 15 dias. Em quantidade grande caía? Cai muito rápido. É desesperador. Cai muito, 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 muito rápido. E assim, não cai fios, às vezes cai tufos. Você passa a mão assim, tipo, sai literalmente um tufo de cabelo na sua mão. Nossa, deve ser desesperador, né? Aí, a partir do momento que começou a cair meu cabelo, eu tava tão assim, ainda, né,
pelo processo, que eu nem lavava o cabelo, porque eu falei, se eu lavar vai cair mais ainda. Uhum. Eu vou ter menos dias com o cabelo. Então, Sim. eu parei até de lavar o cabelo. Eu fiquei, acho que uns 15 dias sem lavar o cabelo, até chegar o momento que eu raspei. Aí, primeiro, eu cortei ele no ombro, né? Em uma semana, o meu cabelo ele já tinha caído mais da metade de quantidade que eu tinha. Aí, eu cortei no ombro. Aí, quando começou a falhar, literalmente, em algumas partes, assim, da cabeça, que eu já vi que tava falhando, já tava ruim e já tava me incomodando também por não lavar o cabelo. Eu falei, agora eu vou raspar isso logo. Uhum. E pra você, como foi depois de quanto tempo começou a crescer? Quando acabou o tratamento ou durante o tratamento existe a possibilidade de começar a crescer? Durante a quimio, ele até tenta nascer, né? Nasce ali alguns fios, mas ele cai. Ele não tem força, né? Entendi. Porque a medicação ainda tá correndo na veia. Mas um mês depois eu já comecei a sentir o cabelo crescer de novo. Que bom. E como foi pra você depois que você recebeu a notícia que estava curada? Você sentia alguma coisa diferente no seu corpo ou você tem que fazer exames pra saber? Eu fiz na segunda sessão, mais ou menos, de quimioterapia, eu já não sentia mais o nódulo de forma palpável. Então, ali eu já sabia que pelo menos estava funcionando a quimioterapia, né? Uhum. Mas é que não te falei, eu nunca tive dúvidas de que eu seria curada. Nunca passou pela minha cabeça, eu não vou ser curada, ou eu... Até mesmo a cirurgia, às vezes eu não parei para pensar na gravidade que poderia chegar a ser a cirurgia. Eu acho que isso foi até bom, porque eu não sofri com antecedência, né? Uhum. Por algo que nem aconteceu no meu caso. Mas, assim, nunca passou pela minha cabeça essa coisa de que eu iria morrer por causa da doença, que a minha doença ela não ia sumir. E eu acho que isso ajuda muito, porque a mente, ela manda totalmente no tratamento. Uhum. Totalmente isso. E aí eu fiz a última quimioterapia dia 7 de setembro do ano passado. 21 dias depois, mais ou menos, eu já estava fazendo a cirurgia, porque é cronometrado, né? Quando acaba a última quimio, tem um prazo limite que a médica ela precisa fazer a cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia e aí vai para análise, né? A peça que é retirada. Demora uns 20 dias, mais ou menos, também para sair o resultado. E aí depois a médica, quando saiu o resultado, ela me falou que já na peça que eles tiraram já não tinha mais nenhum resquício da doença. Então a quimioterapia, graças a Deus, teve 100% de resposta. Então ele já desapareceu ali na quimio. Que bom. Talvez ali foi o momento que você mais teve uma respiração aliviada. Sim. Depois de tanto tempo, né? Exatamente. A gente começa a voltar à órbita, né? Porque durante ali o processo eu falo que a gente fica em outro mundo, porque é muita informação, é muita coisa que você tem que aprender. Eu sou uma paciente que eu não era uma paciente passiva, eu gostava de entender o que é minha doença, o que é meu tipo de câncer, como que ele funciona, como que ele age no meu corpo. Levei para minhas médicas opções de tratamento que me ajudariam durante a quimioterapia, né, que é uma medicação, até que eu falo que todas as mulheres pudessem usar isso, todos os pacientes, né, que se chama Viscoalbo, que eu levei para minha médica. Nenhuma médica chegou para mim e falou assim, tem isso aqui que vai te ajudar com os efeitos colaterais. Qual que é o nome? Viscoalbo. É um medicamento que está começando a ficar mais popular, né, aqui no Brasil. Lá na Europa já é uma medicação usada muito para ajudar contra os efeitos colaterais e também a combater o câncer. É uma medicação particular, né? O SUS ainda não oferece, mas eu falo que fez total diferença para mim. Eu tinha uma disposição que era surreal. Né? Eu só descobri ele, infelizmente, no segundo ciclo de quimioterapia. Então já era uma quimioterapia que eu não tinha efeitos de enjoo, essas coisas, né? Foi mais efeitos cutâneos que eu digo, né? Na pele. Então, eu tive uma queimadura, como se fosse uma queimadura na mão, que foi uma alergia, por conta da medicação, que a minha mão ficou em carne viva. Estourava, era como se fizesse bolhas, queimadura, assim, de 3º grau, e a mão ficava toda sensível, em carne viva. Depois eu mostro foto pra vocês. As minhas unhas descolaram todas, perdi as unhas do pé. Então, assim, são várias coisas. Por isso que a gente fala, não é só cabelo. É todo um processo que envolve ali. É todo um conjunto, né? Que envolve o que é o câncer em si para uma pessoa. E serve muito de alerta, porque as pessoas podem pensar que isso dá... quando eu tiver 50, 60 anos eu vou começar a cuidar disso, né?
Não, tem que ser Mas agora. tem que ser antes, né? É. Sempre que possível. Infelizmente, antigamente, eram muito mais mulheres a partir dos 45 anos, né? Mas hoje, infelizmente, tá tendo muita gente nova desenvolvendo câncer de mama. E isso não tem a ver com genética, com hereditariedade, né? Então, assim, não tenho ninguém na família, não tenho que me preocupar. Tem sim. Meu caso é um caso desse, né? Então, nós precisamos cuidar antes, né? Então, cuidar da alimentação, cuidar dos hábitos de vida mesmo, né? O que a gente puder fazer, ninguém tá imune. Mas, assim, quanto mais você puder fazer para evitar, melhor. É verdade. E chegamos à parte da internet, né? Como que você trouxe isso para a internet? Você se tornou uma influencer nesse momento? Você já era antes? Como funciona essa questão? Eu já mexia muito com o Instagram, já tinha vontade de realmente fazer, né, com que eu trabalhasse mais com a internet. Mas o boom maior foi realmente quando o meu caso, de certa forma, viralizou com o cabeleireiro, né, o Éder Fernando, que eu falo que foi um anjo enviado na minha vida, que foi quem me ajudou nesse processo da questão do cabelo, né? Então, eu falo que, assim, se eu contar como foi tudo encaixado no meu tratamento, como eu falo que Deus, ele cuidou de tudo, é surreal, porque eu conheci esse cabeleireiro em 2015 pela internet, né? Um cabeleireiro que ele tinha, era muito famoso por fazer loiras. Eu era loira na época, só que meu cabelo não era aquele cabelo que desenvolvia, que crescia, que tava bonito. E aí eu comecei a seguir ele. Eu falei assim, eu vou deixar meu cabelo natural, vou cuidar dele, quando ele estiver grande, eu vou voltar pro loiro com esse cabeleireiro. Olha pra você ver como o poder da mente ele é. Fiquei os 6 anos, que nem eu já contei, cuidando do meu cabelo. Literalmente, eu cuidava de todos os sentidos. Ele não tinha uma química, mas... E aí, esse cabeleireiro, ele começou a ficar muito famoso depois no Instagram, porque ele começou a fazer começou a fazer famosas, né? Ele é cabeleireiro hoje da Eliana, Boca Rosa, né? A Simone lá, da Simone Simaria. Então, assim, ele estourou muito. E aí eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer o cabelo agora com esse cabeleireiro? Não vai caber no meu orçamento mais. Eu falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer meu cabelo com ele. Nesse meio tempo, eu descobri o câncer. Aí, quando eu descobri o câncer, eu falei, vou perder o cabelo. E aí, era algo que mexeu muito comigo. E eu descobri o câncer em dezembro de 2022. Em janeiro de 2023, o Éder, ele simplesmente fez uma postagem no Instagram dele que eu nunca tinha visto. Desde 2015 que eu sigo ele. Eu nunca tinha visto. E depois disso, ele também nunca mais fez. Ele fez um post onde ele pedia para as pessoas contarem ou indicarem alguém com uma história de superação do porquê que aquela pessoa precisava de uma renovação para melhorar a autoestima, de uma transformação. Nessa época, só quem sabia da minha doença era a minha família direta. Minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado e minhas 2 melhores amigas. Eram as únicas pessoas que sabiam. Eu não tinha contado para ninguém. Então, como ele pediu para as pessoas escreverem, né, nos comentários, falei, se eu colocar isso num comentário agora sem comunicar as pessoas mais próximas de mim, elas vão assustar e vão descobrir de uma forma que eu não quero, porque eu não estava preparada ainda para contar. Aí, o que eu fiz? Eu mandei um direct para esse cabeleireiro, contando toda a minha história. Falei, Éder, eu te conheci em tal época, eu cuido do meu cabelo em tal época, eu queria fazer muito meu cabelo com você, mas eu descobri... Contei tudo para ele. E falei, ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Imagina quantas mensagens ele não recebe. Ele não vai nem ver a minha história, né? E outra, deve ter... E tinha muitas histórias comoventes, né? Escritas ali nos comentários. Desencanei. Passou algumas horas, um dia, não lembro. Ele respondeu o meu direct. Aí ele respondeu... Primeiramente, eu tenho certeza que você vai estar curada. E outra, a gente vai fazer o seu cabelo. Nossa. Aí eu pensei, falei assim, gente, ele vai gastar tudo pra fazer o meu cabelo, que não vai durar nada e vai cair. Eu falava assim, gente, não tem outra explicação. Eu falava, é Deus enviando ele no meu caminho. Aí, quando ele falou pra mim, ele falou assim, mas você topa a gente gravar um vídeo contando a sua história? Aí, nesse momento, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu preciso pensar,
Porque até agora eu não contei para muitas pessoas. Então, vou conversar com a minha família, com a minha mãe. Vou ver também pegar a opinião dessas pessoas, né? Então, conversei ali com minhas amigas mais próximas pra gente ver prós e contras. Porque como ele era muito famoso, então eu tinha que analisar. Também. Eu tinha que analisar, porque a internet, a gente sabe, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim, né? Então, eu fui analisar ali os dois lados, o que seria bom e o que não seria. E aí, a gente acabou chegando numa conclusão que não tinha nada que realmente pudesse ser tão ruim, a não ser talvez algum comentário que alguma pessoa fizesse, mas, né, eu tinha que estar preparada. Eu assim, quer saber? Eu vou fazer. Aí a gente agendamos, fomos lá, fizemos cabelo, gravamos, né, a história, um vídeo contando, depois um vídeo da transformação. E aí foi nisso que a minha história explodiu, que o meu Instagram, ele cresceu. Porque aí como ele postou na rede social dele, né, e o pessoal começou a me seguir, desde aí. Então, a partir daí eu comecei, ainda de forma meio, assim, pisando em ovos, porque era tudo muito novo, querendo ou não, pra mim também. Engatinhando, né? Exatamente. E aí foi a partir daí que eu comecei a falar um pouco mais sobre a doença no Instagram, a entender também, né? Tirar a dúvida das pessoas sobre o meu caso, como que seria, como que era, porque assim, é um mundo que ninguém conhece se você não passa. E assim, cada Instagram é um nicho diferente, né? Então as pessoas vão buscar conhecer sim. alguma coisa. Então, se você apresentou isso, elas vão querer saber mais sobre isso, né? Exatamente. E você fez muito bem, você foi fazendo, tirando dúvidas, né? Explicando. E isso é bom não só por questão de mídia, mas por questão de humanidade, né? Exatamente. Porque assim, você passou por algo real, então você passou para as pessoas o que você viveu, que talvez alguém possa viver algo parecido ou próximo disso. Então acaba ajudando, na verdade, né? E uma das coisas que eu falo assim, que eu fui diferente do que eu conhecia de pessoas que tratou o câncer, foi porque eu não parei a minha vida. Uma das coisas que eu orava muito e pedia, eu falava assim, eu não quero viver o meu tratamento todo em cima de uma cama. Isso eu coloquei na minha cabeça. Não vou passar, porque a minha vida, ela vai passar. Independente de eu fazer o tratamento ou não, os dias que eu tiver ali passado, eles não vão voltar. Então eu pensava, eu vou continuar vivendo o mais perto do normal que eu conseguir, dentro dos limites que eu preciso estabelecer. E eu falo que eu consegui até mais, né? Então, eu consegui, às vezes, eu tive muitos clientes meus, né? Dos meus trabalhos, que me ajudaram muito nisso. Então, as semanas que eu tava tranquila, eu ia trabalhar, eu ia fazer alguma coisa para ocupar minha mente, eu ia jogar meu vôlei, eu saía, ia num parque, eu ia fazer alguma coisa para realmente continuar vivendo, né? E eu acho que isso atraiu muitas pessoas, porque geralmente o que a gente sabe do câncer é que a pessoa ela vai ficar numa cama, que ela vai ficar muito magra, que ela vai ficar ali com aquele aspecto de doente, e eu nunca quis passar essa impressão, eu nunca quis passar uma expressão de vítima, não queria ser vista como vitimista. Eu acho que a doença ela não precisa disso, né? Apesar dela ser muito difícil, óbvio que existem casos e casos, né? Existem tratamentos e tratamentos. Mas no meu caso, eu me arrumava para todas as quimioterapias. Coisas que eu já fazia antes. Eu continuei fazendo o que eu fazia antes. Eu era uma pessoa vaidosa, eu continuei sendo vaidosa. Então, eu me arrumava, eu me maquiava para ir para as quimioterapias. Tanto que eu chegava lá nos lugares, o pessoal achava que não era eu a paciente. Quando eu falava que era eu, e me olhava assim, tipo, mas você nova assim e tal, né? Arrumada, sem aspecto de doente, né? Querendo ou não, é o que a gente fala. Por isso que paciente não tem cara, doença não tem cara, né? Então, isso fez com que muitas meninas viessem falar comigo sobre isso. Ela falou assim, como que você conseguiu? Porque eu também quero continuar trabalhando, eu também quero continuar fazendo as coisas, né? Então, para mostrar que, assim, a doença, ela existe, ela precisa de um cuidado, a gente precisa, às vezes, se precaver de não estar tão exposto por conta da imunidade mesmo, mas que dá pra gente viver, continuar vivendo, continuar fazendo as coisas que a gente gosta e lidando ali com a doença junto. Porque isso ajuda muito no tratamento, né? Ajuda na nossa cabeça. É verdade. E isso é importante porque é aquela coisa, né? Pessoas, é legal entender que é legal elas se arrumar para elas mesmas, né? Não para os outros. Exatamente. Porque quando você se arruma para você e você se gosta de você, é o primeiro passo. O resto é consequência. E é o que a gente fala, né?
Hoje mesmo eu repostei um post que falava sobre você se preocupar com a sua aparência durante o tratamento não é futilidade. Porque quando nós nos olhamos no espelho, nos sentimos bonitos, bem afeiçoados, né? Parece que a gente tem uma força maior. Você sai mais animado de casa, você faz as coisas de uma forma melhor. Então, a mesma coisa durante o tratamento, né? Por isso que às vezes é difícil a gente passar por isso, onde a gente tem a perda do cabelo, a perda da sobrancelha, cílios, tudo. Porque ali você tá descaracterizado. Então, eu fazia todo o possível pra me sentir um pouco mais eu, né? E isso foi bom porque realmente serviu de inspiração até pro próprio hospital. Talvez seja casos que eles podem contar para outras pessoas, né? Assim, uma vez uma pessoa veio aqui, foi assim, assado e tal, né? Sim. Serve de exemplos, né? Porque é muito legal a pessoa ter vaidade. Até nesse caso em específico, né? Porque é o caso onde a pessoa tá se vendo se desmoronando, por assim dizer, na questão da aparência. Só que se ela se entregar na cama, ou se ela se entregar na questão da aparência... Existe um livro que fala muito sobre isso, né? Assim que eu comecei o tratamento, eu passei em uma psicóloga, ela me indicou um livro que se chama Como a Vida é de Novo. Foi escrita por um médico e nesse livro ele conta várias histórias de pacientes, né? Dele, pacientes de outros médicos, que às vezes tinham a mesma patologia, tinham o mesmo diagnóstico, a mesma doença, começava o tratamento na mesma época. Uma ia pra frente e uma falecia. O que estava envolvido ali? A cabeça. A cabeça envolve muita coisa. A cabeça, ela manda, ela manda no tratamento. Se você colocar na sua cabeça que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Agora, se você colocar na sua cabeça que você vai conseguir, a gente tem um poder fora do normal. Sim. A gente cria uma resiliência que eu falo que é surreal. A cabeça, ela é como se guia tudo, né? Tudo. E é cientificamente comprovado, né? Que quando a gente pensa positivo, o nosso corpo ele reage dessa forma, né? E com a doença é totalmente da mesma forma. Então, pensar positivo, se sentir bem, né? Se sentir ali de uma forma que você consiga estar feliz, apesar de tudo, né? De todos os problemas, mas conseguir ter um pouquinho ali, né? De positividade vai ajudar demais. Totalmente. Muda todo o quadro, né? Bom, aproveitando que estamos falando sobre isso, né? Ontem você postou para os seus seguidores, né? Para eles fazerem perguntas para você. Sim. E muitas perguntas foram referentes a esse assunto. Então, vamos aproveitar já essa questão para você responder algumas. Tá bom. Como tem algumas aqui, aí você pode responder o mais breve possível. E aí depois a gente encaminha tudo para você, quem foi as pessoas que perguntou. E aí nos seus stories você pode responder com mais calma a cada uma delas. Tá jóia. Tá bom? Bora. Então, vamos lá para o quadro Queridos Seguidores. Uma pessoa perguntou o seguinte, como está o seu psicológico hoje? Um pouco melhor, mas assim, eu falo que são degraus, né, que a gente vai subindo, mas hoje, em comparação do que era lá no começo, é bem melhor. Eu comecei a fazer terapia, eu achei que eu ia aguentar sem terapia, mas eu falo, gente, terapia durante o tratamento é fundamental, ajuda muito. Então, hoje, eu tô melhor do que na ontem. Época. Cada dia mais vai mudando, né? Respondido. Outra pergunta. Como ser tão positiva diante dos desafios que você enfrentou quando foi diagnosticada com câncer? Eu sempre fui uma pessoa na minha vida que eu sempre falei, eu prefiro ver o copo meio cheio do que meio vazio. Então, eu acho que quanto mais você é positivo na vida, mais isso volta pra você. Eu já tinha esse pensamento antes. Então, durante o tratamento, eu pensava o quê? Eu pensava nas coisas boas. Tinha dias que eu tava péssima, tinha dias que eu só queria chorar, tinha dias que eu só queria reclamar. Eu fazia isso. Mas eu colocava um limite. Você, a partir de tal data, você não vai chorar mais e você vai fazer o que você tem que fazer. Então, acho que é muito isso. Quanto mais positivo você é no seu dia a dia, quanto mais você pensa nos prós do que nos contras, isso ajuda muito a gente a manter esse foco de parar de reclamar e começar a agradecer. Uma determinação, né? Que acaba tendo também, né? Uhum. Respondido. Mais uma pergunta. Quero saber como está o coração. Muitos pretendentes? O pessoal já fugindo um pouquinho. Ai, tá batendo, o coração tá batendo. Que bom. Mas por
enquanto tô solteira. Tá vendo? Olha o recado aí. Respondido. Mais uma. Como conseguiu vencer os pensamentos nos dias ruins durante a químio? Você até meio que respondeu durante o percurso, né? Tinha dias que realmente eram horríveis, né? A parte de você ir pro hospital e ficarem te furando, gente, era terrível. Teve vezes porque a quimio só podia ser tomada na mão. Então, tinha dias, como a veia ela começa a ficar muito usada, né? Ela começa literalmente a ficar calejada, né? Ela existe, mas ela tá oca. Então, teve uma vez que me furaram, 5 vezes no dia para conseguir achar o meu acesso. Aí você imagina. Não sei se vocês já furaram a mão para receber alguma medicação. É um dos piores, dos lugares que mais dói. Então, assim, começa a ficar cansativo o tratamento, né? Óbvio que tinha momentos que a gente só queria reclamar. Teve um dia que eu só queria reclamar porque me furaram 5 vezes dentro do centro hospitalar lá para me achar o acesso. E aí, uma coisa que você já tá cansada do tratamento. Dói pra caramba ser furada na mão. Então, imagine 5 vezes. E tinha enfermeira que tinha uma mão muito leve. Mas tinha umas enfermeiras que eu falo, meu Deus do céu. Elas enfiavam agulha e mexia. E quase uma escola de samba dentro da minha veia. E eu sentindo uma dor que eu chorava, literalmente. Porque você chora de cansaço, você chora porque não aguenta mais ser furado, você chora por dor. Então, tinha dias que eu só queria reclamar. E eu deixava mostrar isso para os meus seguidores também. Às vezes eu postava, eu chorando, eu postava, não porque eu queria me vitimizar, mas para mostrar para elas que eu sou uma pessoa real. Eu não tô ali, eu não sou uma super heroína que tá aguentando tudo muito bem e tá tudo ok. Não, tinha momentos que eu só chorava. Tinha momentos que era desesperador. Eu falava, meu Deus, isso não vai acabar, isso não vai passar. Os dias pareciam intermináveis. Mas eu me permitia sentir o que eu estava sentindo, mas eu não me permitia que aquilo se prolongasse. Porque eu acho que é aí que, em qualquer âmbito da nossa vida, quando a gente prolonga muito um sofrimento ou alguma tristeza, isso só faz mal pra gente. Então, eu sofria, chorava, passava ali, mas eu sempre falava, não, vamos pensar positivo, porque tem coisa boa também no meio de tudo isso. Tá certo, respondido. Mais uma pergunta é... Durante o seu tratamento, o fato de você trabalhar direto com o público dificultou? Você deixou de aceitar trabalhos pelos efeitos do tratamento? Eu tive que deixar de aceitar alguns trabalhos porque, tinha trabalho no dia que tinha feito quimioterapia. Então, não tinha como ir, às vezes, porque eu tava passando mal. Então, eu tive que recusar trabalhos por conta disso. Tinha trabalhos que... Durante um mês eu fiquei usando lenço, né? Depois eu ganhei do Éder, inclusive. Por isso que eu falo que ele foi um anjo na minha vida. Porque eu ganhei a minha lence dele, né? Que era o cabelo que eu usava durante o tratamento. Que fez total diferença, né? Na minha autoestima. Então, nesse processo de um mês, tinha empresa que não aceitava. Você ir lá no stand, que nem eu trabalhava, né? Era para trabalhar como modelo, por assim dizer. Eles queriam alguém, né? Sem... o que eu estava passando ali, né? Então, algumas coisas eu nem me candidatava já para não receber um não. Mas eu tive, que nem eu falei, eu tive muitas empresas que já conheciam o meu trabalho, que faziam questão de que quando eu estivesse bem eu fosse. Teve a Cris, que eu falo que também foi um anjo, porque ela falava assim, você vai vir trabalhar os dias que você conseguir. Se você não conseguir todos, não tem problema. Você vem, você trabalha, eles me davam prioridade para almoçar, né? Apesar de ter, às vezes, 70, 80 pessoas trabalhando na equipe. Eles faziam, não, você vai primeiro, o dia que você achar que você não tá aguentando, não tem problema, não vou descontar de você. Então, assim, eu tive mais coisas positivas do que negativas. Graças a Deus, né? E isso é muito importante para a pessoa conseguir levar em frente, né? Porque a gente quer se sentir útil. Isso. Às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, um parente meu tá assim, alguém descobriu, um amigo descobriu que tá com câncer, o que eu posso fazer para ajudar? Falei, gente, inclua a pessoa em tudo. A gente só quer ser tratada de forma normal. Sim. Então, dentro dos limites que o médico disser ali pra pessoa, ela pode sair, ela pode ir num shopping, ela pode caminhar, ela pode ir na sua casa. Ela pode continuar sendo chamada para as coisas. Ela não tá com uma doença contagiosa. Sim. E às vezes parece para algumas pessoas que a gente tem uma doença contagiosa. Sim. E isso é muito difícil, é muito complicado. Mas a gente só quer se sentir útil e a gente quer ser lembrado. É verdade. Só falta de estar junto das pessoas, né? Isso é uma injeção de ânimo, né? Muito. Nossa, fez total diferença pra mim. No dia que o meu cabelo começou a cair,
exatamente no dia, um amigo meu, ele fez uma festa de pré-casamento, né? Que ele ia casar, não ia ter festa no casamento, e aí ele me convidou. Eu falo que aquilo ali foi a minha válvula de escape, porque eu tava no pior dia, que pra mim era quando começou a cair o cabelo, porque aí a realidade ela cai junto. Mas eu estava ali no meio de todo mundo, ninguém sabe o quanto eu chorei antes, eu nunca contei isso aqui também. Foi pra mim, assim, um dia muito triste, mas eu consegui me distrair, porque eu tava naquele momento com todo mundo que eram meus amigos. Então fez uma diferença grande. Talvez se você tivesse ficado em casa, né? Só ia ficar chorando. E a depressão não viria, né? Então, massageia um pouco, né, o coração. A gente acaba esquecendo um pouco, né? Porque você convive com isso, não tem como esquecer 100%, mas só se Mas você não fica distanciar focado, né? isso. Você não fica ali a 100% todo o tempo, né? Se dá um tempinho de intervalo ali, é o intervalo que você precisa pra, opa, deixa eu... Extrai a cabeça, né? Pra próxima etapa, né? Bom, tem mais perguntas, vamos encerrar com um elogio, e aí depois eu te mando todos pra você, tá bom? Um elogio, na verdade. Obrigada por ensinar que dá pra viver mesmo com os efeitos colaterais. Você me inspira. Ai, gente, vocês vão me fazer chorar. E Olha, eu realmente- recebo muitas mensagens, assim, que às vezes eu não tenho noção. Às vezes eu realmente não tenho noção de como eu ajudo as pessoas, né? E muitas meninas vêm falar comigo e elas falam muito isso. E às vezes eu fico assim em choque. Eu falo, às vezes dá vontade de parar de trabalhar com a internet, porque Sim. não é fácil. Não é fácil. A maioria das pessoas não te apoiam, não. As com pessoas, principalmente que você acha assim, amigo vai apoiar, a família vai... Não vai. Vai nada. Não vai. É os que menos vê. Eles vão curtir lá dos famosos. Eles vão compartilhar as coisas dos famosos. Isso. Vão comprar dos famosos, mas de você Exato. não vai. Exato. Então, às vezes, é desgastante. Uhum. Mas, assim, tem uma parte tão recompensadora. Quando eu vejo essas meninas falarem pra mim assim, cara, você me inspirou a, tipo, lutar, saber que é difícil, mas que eu posso seguir adiante, né? Muitas meninas, às vezes, tinham vergonha de usar a Lence, né? Que é peruca, Lence. A gente gosta de falar Lence porque é um pouquinho mais chique, né? Mas muitas meninas, às vezes, tinham preconceito. Porque, assim, a gente fica... Ai, será que as pessoas vão perceber? Que nem a gente estava conversando, trabalhar com a internet não é fácil. É fácil. Tem um lado muito bom, mas tem um lado que, às vezes, a gente fica esgotado. Porque a gente não tem apoio de todo mundo que você acha que vai te apoiar, né? Tem dias que... Aqueles dias que você olha assim e você fala, puxa... Eu gosto, mas tá me cansando. Exatamente. Às vezes você fala assim, Comigo não vou acontece mais... muito isso. E às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, mais um sonhador, um blogueirinho, né? Que nem eles falam. Uhum. Eles não veem como um trabalho, né? Uhum. Então, tem a parte muito ruim, mas eu falo assim, eu não posso parar. É. Porque, e olha que a minha história, ela tá muito mais ali nos meus destaques, não tá nem nos Reels, que geralmente viraliza mais, né? Eu falei que eu preciso começar a colocar isso dessa forma para atingir outras pessoas e ajudar elas, né? Porque eu não fazia ideia de que eu realmente ajudava tantas as pessoas assim. E eu recebo muitas mensagens, são muitas mensagens assim que eu fico, meu Deus, não tinha noção de como... E é interessante que às vezes a mensagem vem de um estranho, né? De uma pessoa que você nem conhece assim pessoalmente. A maioria? Sim, A eu acho maioria muito das legal mensagens, eu recebo muita mensagem assim, eu tive amigos que eu falo que foram surreais, literalmente seguraram na minha mão e falaram, a gente tá junto até o final, e acabou. Né? Eu tenho uma amiga que a gente é amiga há 26 anos, desde a época de escola, que a Flávia é uma das minhas melhores amigas, e ela, assim, tava ali comigo pra tudo. E é engraçado, porque ela me conhece tão bem, que ela me contou outro dia que, quando eu contei pra ela, né, ela tava chorando em casa e o marido dela falou assim, mas por que você tá chorando? Ela vai se curar. Ela falou assim, não, mas ela vai perder o cabelo dela, o que ela mais ama. É empatia, né? Exatamente. Então, assim, é uma pessoa que me conhecia tão bem, que ela sabia exatamente o meu ponto fraco ali. Ponto fraco. Sim, exatamente isso. Mas igual nós estávamos falando, trabalhar com a internet não é fácil. Não é fácil. Até pessoas que já estão famosas, claro que eles vão ficar postando a parte chata disso, né? Mas quem tá começando, ou quem já está nesse meio há um tempo também, sabe que não é fácil. E às vezes o apoio, família, às vezes vê,
Olha assim, ah, você viu o que o fulano de tal tá fazendo? Nada a ver, não sei o que tá. Aí quando der certo, mas assim. eu te apoiei. Não, você não É apoiou, assim, é assim mesmo. a gente Tem que marcar esses nomes. apoiar depois que dá certo não é apoiar, não. É verdade, é verdade. Eu realmente posso falar por mim também. Tem muitos amigos meus que me apoiam em muitas coisas. Até alguns familiares também, né? Igual a gente fala, família é diferente de parente, né? Enfim. Mas tem pessoas que não. Só olha e tal. Enfim. Não curte, não compartilha, não não faz salva, nada, não encaminha é. pra ninguém. Às vezes até gosta do seu conteúdo. Vê, mas mas- não quer dar o braço a torcer que gostou. Então Exatamente. não vou curtir. Não vou dar meu apoio. Pra Cara, quê, não vai né? cair o dedo, não. Né? Pra quê? E pra quem trabalhar com internet, é importantíssimo, né? Muito. Ter uma curtida a mais ali e tal, né? Não é só aquela questão do o glamour da internet e tal. É um Não, trabalho, é um pô. trabalho. É um trabalho, você tá trabalhando. Hoje o Instagram é a maior vitrine que existe. Exatamente. Você é ali que você tá se expondo, né? Pondo sua cara a tapa. Não é simplesmente, vou acordar e vou ficar brincando hoje. Não, Não, dá trabalho criar conteúdo. nem me fala. Dá trabalho. Haja mente, viu? Gravar, editar. Aham, tudo isso. Oh, Mas faz parte. Bom, pra quase encerrar aqui, que a gente tá finalizando, vou fazer uma brincadeirinha, né? Que é um quadro não pode ou pode sim. Aí tem 3 perguntas hipotéticas, e aí você vai escolher uma dessas 3 que eu vou fazer pra você, tá bom? E aí você responde o que você acha sobre isso. Se isso não pode ou pode sim, tá bom. tá bom? Então, vamos lá para o quadro não pode ou pode sim. Aí de número de 1 a 3, qual você escolhe? 1. 1. É bem isso que a gente tá comentando. Um seguidor ou uma seguidora te acompanha e olha tudo que você posta. Assim que você posta alguma coisa, geralmente ele ou ela é um dos primeiros a ver. Mas quando você posta algo no feed, nunca curte. Isso não pode ou pode sim? Não pode, mas acontece. Muito. Mais frequência do que a gente imagina. Sim, mas o que a gente gostaria, inclusive, A gente né? gostaria do contrário, né? É. Engraçado, né? As pessoas, elas... Tem pessoas que eu acho até interessante, até falar isso aí, ó. Tem pessoas que não te seguem, mas não perdem um story seu. Muito, gente. Que loucura, hein? E às Vocês vezes são a pessoa loucos, né? sabe acha que a gente não sabe. Eu olho todo mundo que vê Eu meus olho. stories. Eu olho. Se a pessoa não sabe... Às vezes é cansativo, porque dá mais de 1000, quase tipo 2000 isso. visualizações lá, gente. Exatamente. Mas eu fico lá, ok? Eu também. Eu fico olhando, deixa eu lá embaixo, ver quem é que tá Não vendo. é? Aí, de repente, eu vejo lá falando de tal... Aí você entra, nem te segue, mas não perde um Não stories. perde. Não é só seguir, mais fácil. É um fã incubado. Ó, vou dar uma dica, vai facilitar a sua vida se você já seguir. Você vai ser notificado Não ali, vai né? chegar mais rápido, É. você não vai precisar procurar. Até ir Mas pesquisar. sabe o que é legal? Eu amo também isso, porque, tipo, só o fato dela buscar meu nome ali no explorar já me dá Isso, engajamento. Exatamente, isso é bom. Que é um lado bom. Que loucura, né? Pensando, pra que a pessoa faz isso, né? Já segue de uma vez. O ser humano é um bicho complicado. É uma caixinha de surpresa, a gente não entende, não. Exatamente. Sei lá o que acontece, né? Mas tá bom, vamos orar por vocês. Melhorem. Melhorem, por favor, né? Eita, lasqueira. Bom, e também pedimos aqui para mostrar um recado para você, né? Porque nessa sua luta aí, realmente sempre... você pode perceber que as pessoas estão sempre olhando, né? O que tá acontecendo Sim. ali, se inteirando e tal. E aí uma pessoa mandou um recadinho para você que Ai, a gente meu vai Deus, vocês pedir estão para perguntando pra poder mim. passar aqui. E aí vamos ver se você conhece, reconhece, Ai, se você tem história, se vou não tem chorar de história. novo. E aí ele vai programar para poder colocar ali. Então, enquanto isso, vamos lá para o quadro Recado para você. Opa. Que a B tem de delicada e aparentemente frágil, ela tem de forte e determinada. Tem poucos anos que eu conheço a B, mas isso ficou muito, muito claro. Não só nas redes sociais, mas ela realmente é assim. Ela é uma moça muito batalhadora, muito forte. É uma menina que não desiste. É uma moça que foi otimista, positiva durante o seu tratamento e inspira tanto mulheres, pacientes oncológicas, como também outras mulheres a
a não desistirem dos seus sonhos. Sempre vaidosa, se cuida. Claro que a gente sabe que o tratamento e o pós-tratamento não é fácil. E até eu falo pra B, pode reclamar mais. B, eu sei que você vai muito longe em sentido profissional. A Paty, ela... Eu falo que foi um dos presentes pra mim. A gente foi apresentada por meio de uma amiga que tá na Austrália. Uhum. E a Paty, ela teve câncer, né? Ela teve câncer de mama também. Quando ela tinha 32 anos, né? Hoje ela já tá curada, já faz 6 anos. Mas foi a primeira pessoa que eu tive contato que me entendia. Por isso que eu falo muito da identidade, da gente se identificar com as pessoas no Instagram, né? Conversar com ela que já tinha passado, que sabia como que era cada etapa, fazia muita diferença. Não que eu não conversasse com a minha mãe, com minhas irmãs, mas é diferente. Às vezes eu falava, Paty, eu tô sentindo isso de efeito colateral. Tá acontecendo isso, é normal? Como que é? Como que eu faço isso e aquilo, sabe? Coisas que às vezes eu não tenho coragem de falar com muitas pessoas, porque elas não vão entender. Uhum. Né? E a Paty é essa pessoa. E ela, eu falo que ela é uma gênia, assim, porque ela soube fazer da doença, né? Hoje, ela soube fazer do limão à limonada, né? Ela criou um Oncoplanner, que é um planner voltado para pacientes oncológicos. Então, nesse planner, a gente consegue colocar ali toda a nossa rotina de médicos, de tratamento, de tudo. Literalmente um planner mesmo, né? Que a gente, paciente que faz tratamentos longos assim, a gente precisa ser organizado, não dá pra ser bagunçado, não. Uhum. E ela criou esse planner que eu acho fantástico, estourado, assim, é patenteado, né? É uma coisa que ela mesma desenvolveu e hoje é o trabalho dela, né? Então, sim, ela soube fazer do limão à limonada. E ela é sensacional. Ela é uma pessoa que me ajudou muito, muito durante o tratamento. Nunca vou esquecer. Que bom. Pelo menos foi uma coisa que ela conseguiu tirar uma lição boa disso, né? Sim. E também para ajudar outros, né? Muito maravilhoso quando a pessoa consegue lidar com situações assim, né? Pega a faca e consegue cortar certinho o que precisa ser cortado, né? Exatamente. Maravilha, mas já agradecendo de antemão já a sua participação, que foi muito boa. Obrigada. Com certeza, não só a mim, mas as pessoas que estão assistindo inspirou muito, porque as pessoas vão conseguir tirar dúvidas, até para quem não conhece o caso, e também não só para a pessoa que já está passando por isso. Às vezes tem um familiar que passa por isso, um amigo ou uma amiga, então ouvindo histórias assim, ela consegue ver um outro lado da moeda, né? Porque a pessoa que passa que sabe, né? Mas os outros, assim, pode tentar entender, né? Ajudar um pouco mais, né? As pessoas às vezes perguntam pra mim, o que eu posso fazer pra ajudar? Eu falo, escute mais, fale menos. É isso. É literalmente isso, às vezes a gente só precisa falar. Uhum. E às vezes você só precisa escutar. Porque às vezes o que você vai falar não é o que a gente quer escutar. Porque você não sabe muito. Então eu falo assim, não corte a pessoa, não diminua os sentimentos, não menospreze o que ela tá sentindo, não fale que ela tá criando um caos em cima do que é. Tipo, não compare ela com outras pessoas. Mas fulano teve a mesma coisa que você e não agia assim. Gente, cada pessoa é uma pessoa. Sim. Cada caso é um caso, cada cabeça é uma cabeça. Cada pessoa ela tem um tempo de processamento. Eu demorei muito para processar a informação. Então, assim, cada caso é único. Então, escute mais, fale menos. Exatamente. E pare de falar do cabelo. Pelo amor de Deus, né? Coisa chata. Mas até a Globo tá com um programa de falas, né? Que eu achei até interessante, né? Que as pessoas, elas falam coisas que no dia a dia, mas, tipo assim, bate mal pra quem vai ouvir aquilo, né? Às vezes a pessoa não tem uma má intenção. Mas o fato dela ficar caladinha já tá bom, não fala nada. Não, já vi cada coisa que eu falo assim, gente. Já teve uma pessoa que foi um caso que eu falei assim, gente, a pessoa não tem noção do que fala, né? Eu tava comentando dentro de uma sala de trabalho com outras pessoas, né? Que estavam perguntando sobre como que eu descobri, como que era, onde que era, não sei o quê. Aí chegou essa pessoa e ela falou assim, onde que era o seu câncer? Aí eu falei assim, meu, era na mama. Ela, que bom, né? Porque era mais tranquilo. Aí eu, tranquilo pra quem? Você já teve? Foi tranquilo pra você? Pra quem? Porque pra mim não foi nem um pouco tranquilo. Câncer, ele não é tranquilo nem se ele for, na sua cabeça, o mais simples. Câncer é câncer. Né? É você lidar literalmente ali com uma sentença, uma
é vida ou morte, literalmente, né? Então, não tem essa de, câncer em tal lugar é mais fácil, é menos difícil. Não existe. Câncer é câncer e acabou. Se a pessoa não tem o que falar, às vezes, realmente é isso, ficar quieto. Só ouvir tá bom, né? Se você não vai conseguir ajudar de uma outra forma, ouve. Aí as pessoas, o que eu posso falar? Fala assim, gente, pergunta pra pessoa, o que eu posso te ajudar? Uhum. Ou então, eu tô aqui pra passar isso com você. Só isso. Simples. Acabou. O menos é mais. Eu tenho uma tia que ela perdeu o filho dela depois, ele tinha 1 ano de vida, né? Ele faleceu, uma doença do sono, né? Muitos anos atrás, né? E tinha uma irmã que foi ajudá-la, né? E a maneira dela ajudar era ir na casa dela todos os dias, fazia comida, limpava, em silêncio. Bom dia, não perguntava nada. Por muitos meses ela ficou fazendo isso. E minha tia fala que isso foi de muita ajuda para ela, porque só a presença dela ali foi muito significativo, né? E não fica aquela coisa de pergunta, mas eu acho isso, levanta, faz isso. Às vezes as pessoas querem ajudar, só que elas não sabem usar as palavras certas e o momento certo. Cada um tem o seu tempo, o seu momento, né? Então, o respeito acima de tudo, né? E assim, eu não tenho problema nenhum de falar de doença. As pessoas perguntam, você se incomoda de falar sobre isso? Eu falei, não me incomodo. Mas o ruim é o julgamento das pessoas, né? Acharem que sabe algo que elas não sabem. É que nem quando a gente reclama, né? Já tinha feito cirurgia, já tinha feito a rádio, mas ainda tomava medicação na veia. E o processo de você ficar indo ao hospital, inconscientemente, o seu subconsciente ali, ele tá meio que te lembrando alguma coisa que te faz mal estar naquele ambiente, né? É do ser humano isso. Quando você tá num lugar que te remete a algo, né, você fica mal. Então, assim, pra mim ainda era muito difícil e tal. Então, às vezes eu reclamava de alguma coisa, eu falava de alguma coisa, aí as pessoas vêm. Mas o pior já passou. Mas hoje você já tá melhor. Tudo bem, já passou a fase de risco que eu poderia, né, estar ali em risco de vida. Mas o tratamento, ele não acabou. Sabe? Os efeitos colaterais, eles estão no meu corpo. Eu ainda tenho dores, né? Eu ainda tenho efeitos colaterais. Então, teve uma paciente oncológica que ela também é influencer hoje, que é a Gi, que ela falou assim, eu não vivo do câncer, mas todo dia eu sinto o efeito colateral dele. Então, todo dia ele tá ali para me lembrar que eu tive isso, né? E ainda não estou 100%. Né? Eu falo que eu tô bem melhor do que realmente eu tava lá no começo, mas ainda é difícil. Ainda tem uma jornada, ainda tem uma medicação que eu vou tomar até 2028, né? Que tem efeitos colaterais. Eu tenho efeitos colaterais que, tipo, para uma mulher, afeta todo o sistema, né? De tudo, né? Para as que têm vontade de ser mãe, às vezes, também. Então, assim, são muitas coisas que às vezes as pessoas não sabem. E acho que a gente tá reclamando por reclamar, e não é. E reclamar também não quer dizer que a gente não é grato, tá? Porque eu já ouvi isso de pessoas que me seguiam e falou pra mim isso. Que eu tinha que parar de cuidar, de mexer no cabelo, porque depois que eu pus o cabelo, né? Que eu consegui... Eu mexia porque é involuntário, né? Imagina, você tá ali com um negócio novo, né? Uma coisa que antes não tinha e eu consegui, né? Usar o aplique agora para me ajudar. E uma seguidora veio falar para mim que eu tinha que ser mais grata e não me preocupar tanto com a minha aparência. Aí eu falei para ela, assim, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu reclamar ou eu... Né, falar de alguma coisa ou cuidar de mim não tem a ver com gratidão. Eu sou totalmente grata a tudo que eu passei, que eu vi ali a presença literalmente de Deus me ajudando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Exatamente. Não é porque uma pessoa reclama que ela não é grata. Não tem nada a ver. A gente é ser humano, né? Como se ela te acompanhasse dia a dia, né? Tivesse com você o tempo todo aí pra saber como que foi, como que é. Exatamente. É preguiça. Não, Tem pessoas que realmente dão uma preguiça, né? Tem pessoas que vai pra internet justamente pra isso, vai ficar lá, escrevendo comentário de minha opinião é isso, opinião é aquilo. São pessoas amarguradas, né? Esses dias teve uma psicóloga fez um comentário num Reels que eu fiz, né? Tava comemorando um ano, né? Que eu tinha recebido o diagnóstico. De forma médica, a gente não fala cura, a gente fala remissão do câncer, né? Eu falo que eu tô curada. Se os médicos querem usar a palavra remissão, eu falo que o problema é deles. Na minha cabeça eu tô curada e eu vou continuar assim. Sim. Então eu coloquei lá, né? Tipo, aquela trend que tava, né? E aí eu coloquei que eu tava curada
Aí veio essa psicóloga falando que eu tinha que reformular a minha frase, porque a cura só vem depois de 5 anos e que eu não estava curada, eu estava apenas em remissão. E que ela, como psicóloga, ela sabia como o poder da mente influencia no câncer, a pessoa desenvolve câncer, não sei o que lá. Fala umas baboseiras, sabe? Eu falei assim, primeiro, você não me conhece, você não me segue, não era nem seguidora. Eu falei assim, embora os médicos usem a palavra remissão, eu uso cura. Não estou errada em falar isso. E outra, quanto mais você acredita, você pensa em algo, seu corpo ele reproduz, como a gente já falou. Sim. Então, assim, a gente escuta muita coisa que eu falo assim, gente, era melhor a pessoa ter ficado calada. Pra que ter o trabalho de escrever isso, né? O que vai mudar na vida dela? E uma psicóloga ainda. Ai, que trabalha com isso. Meus seguidores foram lá, ele apagou o comentário. Acho Só perguntaram assim, postando onde que é alguma seu... coisa do Me fala onde que você atende pra eu nunca passar perto. Né? Porque eu falo, gente, você tem uma psicóloga dessa, ou era um fake, ou realmente é uma pessoa que ela precisa fazer de novo a faculdade de psicologia, porque totalmente equivocada. Que estratégia de confronto é essa? Não é? E eu não quero uma psicóloga dessa, não. Meu Deus. Imagine quem passar com ela. Saiam dela. Bom, bem, obrigado pela sua participação. Obrigada por ter me chamado, eu amei. Imagina, que Gostei isso. muito. Foi um privilégio meu e nosso aqui, que foi muito bom. Muitas informações esclarecedoras e, com certeza, é isso, né? A música que você falou, nunca pare de sonhar, né? Não. Porque realmente é isso, tem que continuar sonhando e não só sonhar, né? Viver os sonhos, né? Porque a vida tá aí pra gente viver, continuar e lutar em prol dele e vivendo cada dia. É diferente de ter vida e de viver a vida, né? Sim. E você é um exemplo vivo de que você sabe viver isso. Parabéns. Obrigada. Fiquei muito feliz, muito mesmo, principalmente por ser um mês tão representativo, né, para esse tema. E coincidiu, né? Como eu falei pra você, você falou, vai ser no mês. Olha, vai dar certinho, porque é um tema que a gente foca muito nisso, né? Infelizmente, as estatísticas mostram que no próximo ano são mais de 70 mil casos de câncer de mama que vão surgir no Brasil. Imagina ali, o estádio do Morumbi inteiro, lotado, né? Então, assim, às vezes está muito mais perto do que a gente imagina, e é o que a gente bate na tecla. Diagnóstico precoce salva vidas. Tem muitas pessoas que às vezes elas acabam falecendo por causa do câncer porque descobre tarde. Fica com receio de falar para a família que tá. Senhoras, geralmente de mais idade, fica com medo de dar trabalho. E aí não fala, não procura médico. E aí quando vai pro médico já tá num estágio muito avançado. A mutilação ela é muito maior no corpo. Então, assim, procurem. Qualquer menor sinal que vocês vejam de diferente no seu corpo. Não tava ali, apareceu médico. Eu falo que hoje, se eu tivesse a informação, a cabeça que eu tenho hoje, assim que eu senti o nódulo, o caroço, eu teria saído correndo para o médico. Eu ainda esperei quase 2 meses. E 2 meses é muito tempo para um tratamento oncológico. É um tempo que poderia ter me custado muita coisa. Exatamente isso. Então fica a dica aí para você que é mulher, né? Até para homens, né? Enfim, qualquer sinal diferente que perceber no corpo, procure. Exatamente, porque homens também têm câncer de mama, tá? É uma porcentagem, é uma porcentagem muito menor, mas existem câncer de mama masculino. Então, os homens também precisam estar atentos. É um índice muito menor do que das mulheres, mas existe câncer de mama em homens, sim. Exatamente, tá vendo então? Mais uma dica aí, então. Independente de como estiver, né? Não deixa pra amanhã não, porque às vezes amanhã pode ser mais... Pode ser tarde. Tarde, infelizmente. Mas é isso aí, vamos agradecer aqui, né? Por favor, divulga seu Instagram pro pessoal te seguir aí antes, Meu Instagram é b.araújo. Sigam lá, gente. Tem bastante coisa legal. Então, obrigado aí pra vocês também que participaram aí, assistindo tudo. Pode dizer nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiveram dúvidas, a Bey vai respondendo pra vocês também, tá bom? Durante a semana dela vai ter os cortes, cada dia no Instagram lá também. Vai ter a colaboração dela também, que ela vai ver no feed dela. E aí vocês vão conseguir acompanhar direitinho aí, tá bom? Obrigado aí. Espero que estejamos juntos aí na próxima terça. E aí, vamos ficar agora com Revivendo a Cena. Vamos ver qual vai ser a cena que vocês irão rever, tá bom? Obrigado e até a próxima terça. Valeu! Saiu o resultado, né? Fiquei sabendo. Vamos olhar aqui. Olha, Betânia, eu acho que eu não tenho boas notícias pra você nesse momento.
fato você está com câncer agora. Sinto muito, mas agora eu vou explicar para você qual o tipo de tratamento que nós vamos fazer a partir de agora. Tá bom? Dá um tempinho para você e já volto pra gente conversar melhor, tá bom? Pode ficar com seus exames. Não, ainda tô aqui no hospital, não conseguiram achar meu acesso, já me furaram umas 4 vezes, eu tô cansada já, tá bem Betânia, difícil. vamos lá? Peraí que vamos achar meu acesso de novo. Tá, vamos lá, a gente não tá conseguindo, mas agora a gente vê se dá certo, tá bom? Eu não tô conseguindo encontrar de novo, Betânia. Vamos tentar, porque já me furaram 4 vezes já. Tô cansada já. Eu sei que é difícil, mas é que a quantidade de vezes que vai fazendo isso é como se a veia da sua mão ficasse um pouquinho oca. Vamos tentar mais uma vez. Betânia, Oi, doutor. acho que agora temos novidades boas. Depois da sua cirurgia, né? Agora eu vou entregar um presente pra você que foi 100%. Remissão, cura, o que você quiser chamar. Mas a partir de agora, acabou. Você não vai ver minha cara por um bom tempo. Espero que nunca mais aqui nesse hospital. Parabéns. E que Deus abençoe sua vida a partir de agora.